Jesus. Nós temos aqui uma caverna de túmulo. Antigamente, pessoas ricas foram sepultados dessa maneira. Nós sabemos que para comprar alguma coisa como essa, você teria que ter mais um pedaço de terreno também para esculpir dentro da rocha. Era um processo muito longo. Por isso, somente as pessoas da classe alta da sociedade poderiam permitir para si mesmo receber alguma coisa como essa. Mas, pessoal, a primeira pessoa que foi sepultada dessa maneira, será que vocês lembram que lá no livro do Gênesis tivemos a esposa do Abraão, Sara? Né? Não é o Abraão, aquele pastor que temos aqui, mas o Abraão do livro do Gênesis, que realmente foi o primeiro para comprar, para ser mencionado que comprou alguma coisa como essa lá no livro do Gênesis. Agora, pessoal, segundo a tradição judaica da época de Cristo, era muito comum que quando alguém faleceu, o resto da família chegou, eles começavam a lamentar e chorar. Logo depois, eles lavaram o corpo com água, ungiram o corpo com azeite e com perfumes para honrar a pessoa que morreu. Logo depois, eles cobriram o corpo com uma tela, eles deitavam o corpo dentro das camas que eles esculpiram dentro da rocha, dentro da caverna, ficavam para fora lamentando e foram embora. Um ano depois, quando a carne já apodreceu, quando a carne ficava seca, eles voltavam, tiravam os ossos e eles colocavam os ossos numa caixa de ossos, que também se chama em português de um ossário. Logo depois, eles armazenavam o ossário dentro para ter mais espaço para o resto dos membros da família para ser sepultados também. Mas, pessoal, também na Bíblia temos a expressão bíblica que fala que ele se juntou com seus antepassados. Ou seja, quando você morre, você se junta com o resto da família, que é basicamente o que temos aqui. Agora, pessoal, também lá no Evangelho de João, o João disse que o corpo de Cristo foi ungido e foi coberto com uma tela. Então sabemos que o João até disse que foi alguma coisa que foi feito segundo a tradição judaica dos judeus naquela época. Então sabemos que todo esse processo, como eu acabei de mencionar, era bem comum naquela época. Agora, pessoal, como você pode enxergar aqui, esse túmulo relativamente fica longe da cidade. Por que isso acontece dessa maneira? Hoje e antigamente também, segundo a lei de Moisés, a pessoa morta é alguma coisa impuro. Por isso você não pode sepultar alguém perto da sua casa. Mas, pessoal, a Bíblia menciona que aconteceu a mesma coisa com Jesus. O Senhor foi crucificado e sepultado fora das muralhas de Jerusalém. Agora, nós sabemos que Jesus ele não foi uma pessoa rica. Então, como ele poderia conseguir alguma coisa como essa? Será que alguém sabe? Como Jesus conseguiu caverna de pessoa, túmulo de pessoa rica? Porque ele através daquele José de Arimateia. Exatamente. O José Arimateia era um discípulo secreto de Cristo, também era uma pessoa muito rica. Ele também teve a coragem de chegar para o Pilato para pedir o corpo de Cristo. Para quem é familiarizado com a história, o Pilato era uma pessoa muito cruel, né? Ele gostava de degolar pessoas. E finalmente ele chegou para... infelizmente, mas finalmente ele sepultou o Cristo na sua caverna de túmulo, que realmente era alguma coisa muito valiosa naquela época. E com essa ação, Jesus cumpriu a profecia de Isaías, que ele profetizou centenas de anos antes de Cristo. Ele disse que eles designaram a sua sepultura com os ímpios, mas também com o rico em sua morte. Agora, pessoal, eu realmente gostaria de liberar vocês e deixar vocês entrar para o nosso túmulo, mas eu somente gostaria de avisar vocês que aqui na nossa Vila de Nazaré, a próxima saída seria somente daqui 4 ou 5 dias. Então, quem vai entrar vai perder o resto do passeio. Vão perder de tudo. Então, Fique à vontade, né? fique à vontade. Você pode entrar? Esse não volta mais. Entrou. Gostaria de dizer a vocês, todo esse terreno que temos aqui foi o terreno da agricultura do primeiro século. Como nós sabemos disso? Nós encontramos aqui, na verdade, muita arqueologia que tem a ver com a agricultura. Nós encontramos aqui esse lagar de uvas. Esse lagar de uvas foi descoberto pelos arqueólogos que dataram esse lagar e também encontraram esse lagar. E por causa de vários pedaços de cerâmica, eles dataram esse lagar para a época de Cristo. Ademais desse lagar de uvas, aqui nas encostas nós também encontramos uma estrutura antiga de uma vinha que também existia aqui na época de Cristo. Claro que essa vinha foi restaurada e reconstruída por nós. Na verdade, cada estação do verão, como vocês vão ver daqui a pouco,
essa vinha produz as suas uvas tanto como produziu 2000 anos atrás. Agora, pessoal, na época de Cristo, nós realmente acreditamos que o povo de Nazaré se reuniu aqui cada estação do verão e eles subiam para as encostas para recolher as uvas. Logo depois, eles trouxeram as uvas para esse espaço quadrado aqui, tirávamos os sapatos e começavam a pisar as uvas descalços. Pessoal, será que vocês sabem por que antigamente eles pisavam as uvas descalços? Eles espremeram suco, mas por que temos que tirar os sapatos? É muito delicioso. E hoje também. E hoje também. É porque... Gente, vocês sabem que dentro das uvas temos os caroços. Se você quebrar os caroços, você vai tornar o sabor do vinho para ser muito amargo. Para não deixar isso acontecer, a melhor maneira seria espremer o suco descalço. Bom, pessoal, antigamente, como eu acabei de mencionar, a estação da colheita era a estação do verão, por isso nós esperamos que eles lavaram as peças antes de pisar as uvas. Você não quer que o chulé que você tem nas suas pés, que é o sabor do vinho, né? Ninguém merece. Agora, pessoal, logo depois, o vinho estava escorrendo e esta canaleta caiu para essa cova e logo depois eles coletavam o vinho novo para odres novos. Será que vocês ouviram falar que na Bíblia Jesus também diz que temos que colocar o vinho novo em odres novos, né? Antigamente, quando o vinho estava prendido dentro, ele passava por um processo de fermentação, começou a lançar gases e exigir mais espaço. O odre novo é muito flexível, ele é capaz de se expandir e sobreviver ao processo. Mas o odre velho já está muito duro, ele ia se romper por causa dessa fermentação que ocorre, que acontece dentro. Agora, pessoal, mais alguma coisa muito interessante que foi encontrada aqui, é que quando a prefeitura de Nazaré construiu essa estrada que temos lá em cima, nessa colina, eles encontravam aqui base gigante de torre de vigia que existia aqui na época de Cristo. Como a gente não podia tirar as pedras daquele torre, nós fizemos aqui nas encostas uma réplica de torre de vigia para demonstrar a vocês como foi antigamente. Mas, pessoal, eu tenho uma pergunta a vocês. Por que eles precisavam de torre de vigia naquela época? Inimigos, invasões. Quem que dominou aqui naquela época? Exatamente. E como os romanos tratavam o povo judeu? Não, será que vocês lembram que o João Batista disse aos soldados romanos não cobram mais impostos do que vocês devem cobrar? Então o pessoal não pensa que o negócio de roubar começou lá no Brasil, já existia aqui. Infelizmente. Algumas já disseram que foi aperfeiçoado no Brasil, mas não Agora, pessoal, seriamente, essa imagem que vocês estão vendo aqui, realmente pensamos que tem a ver com a Bíblia, que até essa imagem foi ilustrada na Bíblia. Em relação do Evangelho de Marcos, capítulo 12, Jesus realmente pregou uma parábola que está contendo essas coisas que temos aqui. Ele falou de um homem que escavou um lagar, plantou uma vinha, a cercou tudo com um valado, logo depois edificou torre de vigia, ele arrendou a propriedade para os lavradores da vinha. Pessoal, nós temos aqui todos esses artefatos de arqueologia que foram mencionados em Marcos capítulo 12, que também são da época de Cristo. E se nós considerarmos o fato que a vila original de Cristo era somente 500 metros de distância de onde estamos aqui, então é muito provável que, como Jesus passou aqui a maioria da sua infância, a maioria da sua juventude e até da sua adolescência, que ele era muito familiarizado com esse lugar, e por isso até pensamos que quando ele pregou essa parábola, ele pensou desse lugar que temos aqui, e realmente por isso esse lugar é tão importante, por causa que mostra como essa arqueologia cabe com essa história bíblica. Agora, pessoal, quem quiser, você pode chegar perto, tirar fotos do lagar, e logo depois vamos subir para experimentar a zona residencial da nossa vila. Leio que realmente vai demonstrar alguma coisa especial, mas tem algumas que somente passam por caminho, que não faz temos mais espaço aqui nessa sombra também, para quem quiser ficar mais cômodo. Ok, gente, eu gostaria de sobre para vocês falando nosso fazendeiro aqui, está o Simão. Hello. Hello, Simão. Well, as Mr. Haynes said, I am Simon, the farmer of the village, and at least I am 2,000 years old. Como eu disse, meu nome é Simão, sou fazendeiro dessa vila e eu tenho pelo menos 2.000 anos de idade. Nem parece, né? Qual é o segredo? Também se acha muito. Well, as you see here on this terrace, we plant the summer vegetables which need lots of water and hot water. Aqui nesse terraço que temos aqui embaixo,
nós plantamos verduras do verão, que requerem mais água e também um clima muito quente. But this is not the most important thing I would love to tell you about. I would love to tell you about something very important I do every year. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um processo muito importante que eu faço aqui cada ano. This thing is pruning the trees. Esse processo seria podar as árvores. Imagine that we don't prune trees here, what will happen? Imagina que se nós não podarmos as árvores, o que ia acontecer? A very big jungle, Uma selva muito very grande, small leaves, folhas very pequenas, small pequenas fruits, frutos pequenos and lots of diseases. e muitas enfermidades, doenças que essas árvores vão sofrer. That's why it's so important for me as a farmer to prune the trees every year in February. Por isso é muito importante para mim podar as árvores no mês de fevereiro. And why we choose February? Por que nós escolhemos esse mês? Because it's a month before the trees start to wake up to dry. É a mês que essa árvore começa, antes que a árvore começa a acordar, antes que desperta. During the winter time, most of the trees here losing all the leaves, just empty branches that doesn't grow at all. Durante a estação do inverno, as árvores ficam dormindo, ficam perdendo as folhas, ficam vazios de tudo. In March, the weather start to get changed, to get warmer. That's why the trees start to wake up. No março já começa a esquentecer, já fica mais quente e as árvores começam a se despertar. That's why 1 month before we do it. Por isso nós podamos um mês antes. As you see on the olive trees here, we don't have any high branch at all. Por isso essa oliveira que temos aqui não tem nenhum ramo alto. We do have more than 95 olive trees here in the village. Temos mais de 95 árvores, você não vai encontrar nenhum ramo alto. You can't find even one high branch. É como eu acabei de mencionar. Why is that? Because high branch make a lot of shade on the low side of the tree. Porque os ramos altos fazem muita sombra e não deixam o sol para alimentar o tronco da árvore. Where it's going, all the olives gonna be there. Onde os azeitonas vão brotar. An olive tree don't like shade at all. Olive tree needs sun the whole day. Essa árvore basicamente odeia da sombra, precisa do sol durante o dia inteiro. And also we know that less branches we will have much more bigger olives. Bigger olives which mean much more E oil. também sabemos que se teremos menos ramos, teremos mais azeitonas. Mais azeitonas significa que teremos mais azeite. And also for our safety we don't need to climb on the tree to reach the high branch. E também em relação da nossa segurança, é muito perigoso escalar para os ramos altos. Queremos evitar isso. Also we prune the fig tree here beside. Figueira pequena que foi podada por The nós. pomegranate above you, where is that? Atrás de nós Behind temos you. a árvore da romã. And we have apples there. E ao lado temos árvores de maçã. And a vine, grapevine here. Então temos essa vinha, essa videira que temos aqui. Now grapevine doing in the summertime a lot of branches. Essa videira produz muitos ramos na estação do verão. That's why in February I leave just one. I take most of it out. Por isso eu vou podar os ramos. I prune this branches this short. Eu podo os ramos e deixo somente ramos deste tamanho. bem And pequenos. those short branches have few eyes. E os ramos estão carregados com olhos pequenos. Those eyes already, as you see here, the new green branches. Os olhos já produziram os ramos novos. And just the new green branches give us E grapes. somente os ramos verdes que são novos Old vão branch produzir. never give us grapes. Somente os ramos novos produzirão as uvas. Os velhos nunca iam produzir as uvas. The beauty of old branch is to feed the new one. A beleza do ramo velho é alimentar o ramo novo. We already harvested all those grapes. Já fizemos a ceifa das uvas aqui. This trellis here, all of it is red grapes. Esse terraço aqui é de uvas de cor de vermelho. And in the next side we have mixed grapes. E o resto que temos são de cores de mistura, de verde, de amarelo. We still have to harvest the figs. Temos que fazer a ceifa dos figos. So come back next month for figs. E por isso eu convido você para me visitar na próxima mês para provar os meus Vamos voltar para São pessoal, nosso amigo aqui vai vender as uvas, vai vender o figo. Se finalmente vai patrocinar vocês as passagens para a próxima vez. Any questions? Sim. Ciao. Beleza, né? Que mesmo que tenha essas circunstâncias difíceis, ainda consegue gerar alguma coisa. Isso é a mesma coisa, é o crente, né? Diante de tanta dificuldade, situações, não tem beleza nenhuma, mas consegue dar fruto. Ciao. Qualquer terra.